Jornal Jangadeiro. Debate. Quarta-feira é dia de debates aqui no Jornal Jangadeiro. Você acredita que os ministros do Supremo Tribunal Federal tenham poder demais, eles têm poder demais? Como limitar a atuação deles para que não existam abusos e, ao mesmo tempo, não podar também a atuação da justiça, que é importantíssima? O mandado mal começou e os senadores, na verdade, o mandato mal começou e os senadores de oposição já se articulam para seguir um caminho para isso já no início do ano legislativo. O presidente reeleito da Casa, Rodrigo Pacheco, se mostrou favorável a colocar as pautas em debate. Prometeu que isso durante a campanha e está a fazê-lo. A principal proposta seria uma apresentada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que propõe fixar um mandato de 8 anos para os ministros do STF, sem a possibilidade de recondução. Atualmente, os ministros do STF têm um mandato vitalício, com aposentadoria compulsória, quando eles atingem os 75 anos de idade. Em paralelo, outros projetos também devem ser apreciados nessa nova legislatura, como os que pedem impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo alguns críticos, tem sido acusado de abuso, tem abusado do cargo. E você? Deixa eu perguntar a você, internauta, para você, ouvinte, você é a favor que ministros tenham mandato? Participam conosco do debate Igor Teixeira, professor universitário, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Bom dia, professor. Também participando, Maia Filho. Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua participação. Estou me ouvindo? Estou lhe ouvindo, agora estou lhe ouvindo. Maia Filho, que é advogado, especialista em Direito Público. Doutor Maia, bom dia. Bom dia, Donato. Bom dia, Igor. Bom dia, o ouvinte da Jangadeiro. E claro, você, o ouvinte que participa, acompanha o JJ Debate, tanto pelo YouTube, Facebook, Twitter, aqui também pela 101,7, pode participar. Mande sua pergunta, dê a sua opinião. Vamos mais do que nunca praticar a liberdade de expressão do ato democrático, de dar sugestões e de tirar dúvidas a respeito dos assuntos enfocados. 981543814 é o chat do YouTube também, você pode participar. A pergunta para os dois, Igor e para o Maia. Mandato para ministros daria certo? Olá, primeiramente agradecer o convite para participar desse debate, um tema tão importante, tão fundamental, a gente discutir o papel das nossas instituições, principalmente da nossa Suprema Corte, o STF, e essa discussão, né, sobre a legitimidade das decisões e da atuação da Suprema Corte já é uma discussão bastante antiga, né? A gente pode lembrar aqui do saudoso Rui Barbosa, grande advogado do final do século XIX, início do século XX, e já trazia algumas reflexões sobre o papel da Suprema Corte, inclusive sobre a escolha, né, o processo de escolha dos ministros que compõem a Suprema Corte. Hoje, nós temos uma Suprema Corte que é composta por membros vitalícios, né, e foi estabelecido dessa forma pela nossa Constituição exatamente para garantir a esses membros uma proteção jurídico-política para a sua atividade, né? Para que estes estejam totalmente, atuando totalmente com independência em relação àqueles que foram responsáveis pelas suas respectivas indicações ou mesmo aprovações no Senado. Lembrando que, né, a indicação do ministro da Suprema Corte se dá pelo presidente da República, mas a nomeação só se dá depois da aprovação pelo Senado Federal, com maioria absoluta, após uma sabatina, né, realizada pelo próprio Senado. Então, há a participação aqui de dois poderes, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para a escolha do ministro da Suprema Corte. Igor, mas
uma vez que escolhido, uma vez que nomeado, uma vez que ele ingressa na Suprema Corte, ele vai ficar lá até a sua aposentadoria ou renúncia, né? De fato. Então, isso dá uma certa perenidade, né, para a sua atuação. Obviamente que existem modelos em que o mandato ele é muito bem visto, né, como, por exemplo, no Conselho de Constitucionalidade da França. O Conselho de Constitucionalidade na França, diferente do nosso aqui no Brasil, é um órgão de natureza político-administrativa e que decide sobre a constitucionalidade das leis, né? Aqui no Brasil nós temos um órgão jurídico, um órgão do Poder Judiciário, de cúpula do Poder Judiciário. Então, as estruturas elas são também diferentes, né? Mas cabe aqui um debate, uma reflexão a respeito. Eu acredito que mudar essa estrutura neste momento em que o STF, inclusive, é objeto de muitos questionamentos, é realizar uma modificação a toque de caixa, sem uma reflexão mais ampla com a própria sociedade a respeito do modelo mais adequado. Não só, né, de indicação, que também é uma questão que sempre é objeto de crítica, né, pela esfera pública, pela comunidade como um todo, mas também em relação ao mandato. Então, acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de calma para esse debate e trazer juristas, né, trazer realmente a sociedade civil para debater essa questão. Ok, deixa eu ouvir aqui o doutor Maia Filho em relação, se tem opinião semelhante ou se o seu pensamento se contradiz a isso. Bom dia, mais uma vez, advogado. Bom dia, Donato. Eu acho que é saudável a mudança de incluir mandato no Supremo, porque isso, no fundo, proclama a República do Poder Judiciário. Essa questão de corte, Vossa Excelência, vitaliciedade é coisa do rei. E o rei é que ficava até quando morrer. Isso não é compatível com a República. A República pressupõe a alternância de poder. Mas talvez no fundo, Donato, a questão central que você precisa debater é que nós precisamos fazer com que a Suprema Corte Brasileira volte a cumprir a Constituição. Porque hoje o STF está acima da Constituição. Ele ofende a Constituição reiteradamente. No último ano foi um escândalo patético. Por exemplo, nunca o Brasil teve tantos jornalistas, colegas seus, morando no exterior porque não podem exercer a profissão, todos eles vinculados a um segmento que critica o Poder Judiciário e uma parcela da sociedade, morando nos Estados Unidos. Vou citar aqui, a Constituição assegura a liberdade de opinião, palavras e votos dos parlamentares. O Supremo jogou isso na lata do lixo. Semana passada revogou a coisa julgada, chamou de palpite a empresa que aposta numa sentença transitada em julgado. Retira do ar blog sem jurisdição nenhuma. O Supremo não tem jurisdição comum sobre o cidadão comum. Perdeu centenas de pessoas no 8 de janeiro, chamando pateticamente aquilo de um golpe, com idosos e crianças vestindo bandeira do Brasil e camisa da seleção, sem uma arma. Pode ter havido e houve dano ao patrimônio público, mas não houve tentativa de golpe de Estado. Isso é uma retórica insustentável com a realidade. O Supremo tira do ar blog. A revista Cruzoé foi censurada, busca apreensão numa revista. Não existe isso na democracia. Nenhuma Suprema Corte tira tantos perfis de Facebook do ar no planeta Terra. Houve um incidente do Capitólio semelhante. A Suprema Corte dos Estados Unidos não fez nada, Nonato, nada. Quem fez o inquérito foi o Parlamento, o FBI, as instituições dos Estados Unidos atuam de forma diferente. Aliás, essa ideia de que o Suprema Corte é o guardião da Constituição é um blefe. Isso não existe no direito romano, isso não existe na tripartição do poderes do Montesquieu. Leia Montesquieu, no contrato social do Rousseau. Ninguém existe isso. Em 1803, o segundo presidente dos Estados Unidos perdeu a eleição por Thomas Jefferson e depois da eleição ele nomeou o advogado dele para o Supremo dos Estados Unidos, o John Marshall, que inventou essa lambança que o Rui Barbosa copiou. Então nós precisamos restabelecer a força normativa da Constituição Federal, devolver o poder para o povo brasileiro, que é o destinatário da Constituição Federal. As liberdades de manifestação do pensamento, o cidadão tem o direito de dizer e de expressar a sua opinião contra todas
as autoridades da República, todas, inclusive os integrantes da Suprema Corte, sem ter nenhum receio da Jangadeiro Band News ser fechada por um ministro do Supremo, um jornalista ser preso porque tem uma postura de restrição à Suprema Corte. Então, nós precisamos, na verdade, introduzir mandato e fazer com que o Supremo respeite a Constituição, fique abaixo da Constituição. Esse é que é o grande tema da revisão da jurisdição constitucional e democratização. O Supremo tem que voltar a cumprir a Constituição e respeitar a liberdade do povo brasileiro. Nós estamos aqui com o debate das quartas-feiras. Acabei de ouvir aqui o Maia Filho, advogado, especialista em direito público, dando a sua opinião sobre exatamente a tentativa de se impor mandato de 8 anos para os integrantes do Supremo, de realmente haver uma atuação também mais limitada da Justiça em termos de tempo. Aqui a gente está falando em termos de tempo e não a vitalicidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é comum entre o povo. Os senhores consideram que haja autoritarismo excedentes nas ações dos integrantes do Supremo? O autoritarismo tem prejudicado a imagem do Supremo? Igor? Nonato, primeiramente eu queria só fazer alguns comentários sobre o que o colega Maia Filho colocou. E você pode, e qualquer alguns esclarecimentos. Só um instante, qualquer um dos dois pode interferir na hora que ele estiver debatendo, pedindo licença para depois que ele terminar, você pode intervir. Todos... Ok, perfeito. Eu acho que a gente tem que adotar aqui um parâmetro mínimo, né, para esse debate, que é a Constituição. E quem disciplina, né, quem é o guardião dela mesma é a própria Constituição, que vai dizer isso claramente no artigo 102, que o STF é o guardião da Constituição. E veja, isso faz parte de uma construção, né, histórica e teórica do próprio direito, não a importação descabida de um regime jurídico X ou Y, mas faz parte de uma construção daquilo que é denominado no âmbito do direito constitucional de um novo constitucionalismo ou neoconstitucionalismo, em que as Supremas Cortes, né, elas adotam esse papel e vão ter um certo protagonismo exatamente para que as decisões políticas, elas não sejam constituídas para ir contra e desrespeitar a Constituição. Então, é o que nós chamamos de um sistema de freios e contrapesos, né? Usando aí a referência do próprio colega Maia Filho. Então, é importante observarmos isso. Por quê? Porque se você não tem uma medida para balancear o poder, aquele que atua sem qualquer limitação tende a exceder, né? E veja, o Supremo Tribunal Federal, ele atua sim com limitação política. Como eu falei no início da minha fala, a escolha dos ministros se dá a partir de uma indicação, a partir de uma aprovação. Ah, professor, mas como é que isso se dá na prática? Ok, então vamos discutir a partir do concreto. E a partir do concreto, a partir da realidade concreta dos fatos, nós não podemos afirmar que aquilo que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília não foi uma tentativa de golpe, porque foi uma tentativa de golpe, sim, violenta. Os prédios foram atacados, foram depredados, patrimônio público, né, foi destruído, né? Há toda uma lesão, não só ao patrimônio público, mas aquilo que aqueles prédios representam. Então, os atos que foram realizados pelo Poder Judiciário no quantas pessoas estavam armadas no 8 de janeiro? Qual era a arma que tinha no 8 de janeiro, Igor, para derrubar o governo? Tinha um revólver, tinha uma peixeira, tinha um agarrão. Para você dizer que houve uma tentativa de golpe, aquelas pessoas, aqueles idosos, crianças de 10 anos de idade. Não eram só idosos. Idosos de 70 anos. Todos eles desarmados. Todos, eu estou dizendo todos desarmados. Público invadiram prédios públicos. Invadiram prédio e cometeram dano ao patrimônio público da União. Crime de dano. Agora, o dolo de derrubar o governo sem armas, com bandeira do Brasil e camisa da seleção, qual é o dado que você pode dizer que teve uma tentativa de golpe? Em 2 horas, a Polícia Militar com 100 policiais resolveu o problema. Qual é o golpe? Maia, eu acho que a gente tem que observar os fatos, né?
havia toda uma organização, desde o dia Quem era o seguinte... líder? Quem era o líder? O nome do líder? O raciocínio. Qual era o Robespierre, o Danton? Qual era o nome do líder? Você sabe o nome? Não tem. As lideranças estão sendo investigadas. Nome, você sabe o nome? Você tem algum nome? Não Estão tem. sendo investigados, Maia. Você Vivemos sabe o nome de tem algum manifesto pedindo... com todos os nomes Faz condenados. um mês. Faz um mês que houve um evento. Tem algum líder político que se disse, eu sou o autor... Eu acho que... Espera aí, Maia. Eu acho que... Dá o nome da pessoa, diz o nome da arma. Qual foi a arma que foi apreendida? Um revólver. A gente tem que estabelecer aqui um campo de racionalidade. Eu acho que essa retórica bélica não vai nos ajudar. Eu estou te pedindo um fato, Igor. Eu estou te pedindo um fato. Dá o nome de uma pessoa que era o líder. É que no dia 8 de janeiro, milhares de pessoas invadiram os 3 prédios que representam os 3 poderes da República. Concordo. Esse é um fato. Isso não dá para ser negado. Certo. E este fato em si enseja, sim, uma suspeita sobre crimes que atentam contra a ordem democrática, que estão previstos no Código Penal, como a abolição violenta do Estado Democrático. Abolição violenta, qual é a violência? Foi de golpe de Estado, porque o golpe de Estado ele se estabelece na tentativa. Então havia, sim... Calma, deixa eu só concluir o raciocínio para você poder depois rebater, mas havia, sim, toda uma organização após um dia do resultado das eleições, do segundo turno, se estabelecendo para não aceitar o resultado das eleições, para descredibilizar as instituições, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, na condução desse processo, no caso o TSE, e para não permitir que o presidente eleito tomasse posse. Isso ficou também muito bem registrado no dia 12 de dezembro, quando houveram ataques sistemáticos em Brasília, né, no dia da diplomação do presidente eleito. Então, você negar esses fatos é tentar legitimar os ataques que ocorreram aos prédios dos poderes republicanos. Mas tem que separar. Ideologia não cabe com direito. Olha, o que aconteceu? O crime de dano ao patrimônio público. O MST passou a invadir a fazenda do presidente da República, pessoa física. O presidente da Corte dizia para Dilma que ela iria colocar o exército do MST se o presidente Dilma sofresse um golpe, que ontem mesmo, no Congresso de 43 anos do PT, a presidente inglesa... Você está relatando falas, mas qual é o fato concreto que se estabeleceu em relação ao que você está discorrendo? Nós temos um fato concreto 8 de janeiro. Isso não pode ser negado. Mas eu estou dizendo que 8 de janeiro é um ataque. O que aconteceu foi que o Tribunal Superior Eleitoral se recusou a cumprir 4 leis aprovadas pelo Congresso Nacional que exigiam um voto impresso. 4 leis ordinárias. Houve uma resolução do TSE em 2018, uma licitação para comprar a impressora da urna eletrônica. Eu acredito que a urna eletrônica é válida, eu não tenho dúvida, mas existe uma parcela relevante do povo brasileiro que questiona e queria que houvesse um voto impresso. Foi por esse motivo que houve um mal-estar com a eleição. Houve também um mal-estar porque a atuação da Justiça Eleitoral, Igor, de forma clara, eu lhe dou nome, ao contrário de você, eu vou dar o nome. Alain dos Santos está morando no exterior. Não, eu tenho ciência de todos esses blogueiros, né, que se colocam como jornalistas e que são objeto das ações e dos inquéritos da Suprema Corte. Conheço os nomes, não precisa mencioná-los. 5 palavras que ela não poderia falar. Isso é ditadura. O Tribunal Superior Eleitoral deu um golpe no sentido de descumprir a Constituição. E isso comprometeu a aceitação do resultado da eleição. Eu acho que a eleição foi legítima. Quem desequilibrou não foi a urna eletrônica, ela é correta, mas o TSE não houve uma atuação imparcial. Isso comprometeu, dificultou a aceitação do resultado da eleição. A Universidade de São Paulo não sai com nota contra a ditadura do Supremo Tribunal Federal, porque quando a gente ataca o nosso inimigo, quando manda prender um jornalista que fala aquilo que você não queria que ele falasse, aí a gente é muito fácil ser democrata. O democrata, quando a democracia está no nosso coração e no peito, no espírito do povo brasileiro, quando a gente defende que se diga o que a gente não quer ouvir. É você defender o Bolsonaro e você dizer como um simpatizante ou adversário. Eu acho que o que ele está dizendo, o que o Daniel Silveira estava dizendo, é uma aberração.
mas ele tem o direito de falar. É diferente. Então nós temos que Tem o ser... direito de falar, mas liberdade de expressão, Maia, não é uma liberdade absoluta, não é um direito Imunidade absoluto. constitucional. Existem limites estabelecidos pela própria Constituição. O E veja, artigo da imunidade constitucional. Então, limite só tem para quem fala contra o Supremo e contra o governo do Bolsonaro. Só tem limite para um lado. O Lula disse do lado de 4 ministros do Supremo que houve um golpe em 2016. Por causa disso, ele tem que ser preso por fake news? Não tem. Isso é discurso político. É uma mentira, mas é um discurso político. É isso que a gente tem que ter. Então, vamos lá. A gente defende a democracia, a gente defende a liberdade de manifestação do povo, só que existe uma defesa seletiva. Eu defendo que o Lula pode mentir. Ele pode dizer que teve um golpe em 2016. Isso é uma mentira. Mas isso é uma outra discussão. Mas, Igor, a Suprema Corte é cúmplice de um golpe. Se houve um golpe, os ministros têm que ser presos. Você não concorda? Igual aquelas pessoas que invadiram. Se você está dizendo que houve um golpe consumado em 2016, vamos lá. Você está afirmando que os ministros da Suprema Corte, não falei. Em 2016... Falando isso você. Falei isso. Se houve um golpe, Igor, presta atenção, se houve um golpe, havia uma ação direta, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em que o Supremo controlou o impeachment da presidente Dilma. Se você disser que houve um golpe, os ministros do Supremo participaram do golpe. Não tem como ser diferente, tá? De acordo? Vamos estabelecer aqui o debate, Maia, porque assim, a gente está entrando em determinadas discussões que são complexas, que demandam uma reflexão mais ampla. E com acusações e ilações que eu acho que não são adequadas para o objeto do nosso debate. Mas então, é um fato. acho que não, você tem houve um golpe em 2016? muito É peculiar verdade? dos fatos. Você tem uma interpretação muito peculiar dos fatos. O Supremo ele deu uma liminar para parar o golpe. De me manifestar, doutor Maia, porque só você falando e trazendo essas ilações, Pois não, deixa eu assumir aqui o controle, porque está um pouco saindo exatamente do direito de cada um participar, mas quando os dois falam ao mesmo tempo, o próprio cidadão, internauta e ouvinte fica a reclamar aqui no nosso sistema. Aqui não é o STF, não dá, todo mundo pode falar. Eu sei. Verdade. A liberdade, nós damos a liberdade. É para que não se perca a oportunidade de cada vez mais esclarecer ao nosso ouvinte, ao nosso internauta. Eu vou deixar no ar uma pergunta. Na Câmara existe um projeto do deputado Marcel Van Hatten sobre abuso de autoridade por parte do Judiciário. A gente quer falar um pouco sobre isso aí, depois do intervalo rápido que vamos fazer aqui, só pedindo a atenção de vocês, ouvintes, internautas e dos dois debatedores. Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Nós estamos de volta com o debate, falando aqui sobre o Supremo Tribunal Federal, os ministros do STF, com a participação muito importante dos nossos convidados, Igor Teixeira, professor universitário, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Maia Filho, que é advogada especialista em Direito Público, e enquanto estava no intervalo, o advogado Maia estava conversando durante com seu opositor, dizendo que o judiciário é que deu um golpe. Dá para explicar melhor ao cidadão, ao ouvinte, ao internauta, Maia, como é que o judiciário deu golpe? O judiciário é muito fácil. Como é que você pode saber do Brasil e em qualquer país do mundo, um cientista social, um jurista isento, ele vai saber se ele chegar em qualquer um dos 212 países do planeta Terra, se tem ou não tem um golpe. Ele olha para os presídios e percebe se tem alguém lá nos presídios que estão presos porque falaram ou expressaram algum pensamento. Esse é um primeiro sintoma de que tem um golpe. Como na Bastilha, o camarada está preso por quê? Porque eu não gosto do Alcorão, porque eu não gosto do judeu, eu não gosto da religião antissemita, eu não gosto de homossexual. Então, a liberdade de opinião, de manifestação do pensamento, ele gera prisão política. Se eu criticar o presidente da República, eu estou preso. Então, isso é um sintoma de golpe. Segundo, você, Nonato, jornalista, em todo lugar onde tem um golpe, os jornalistas estão presos. Então, eu vou citar aqui Rodrigo Constantino,
Augusto Nunes, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, todos eles são jornalistas e que foram presos por emitir opinião contra a Suprema Corte. Esse é o motivo das prisões. Eles chamam agora de fake news, que é como se chamava antes, o subversivo. Augusto Nunes foi preso? Augusto Nunes teve blog e desmonetizado o seu... Mas não foi preso. Pior, né? Pior, ótimo. É pior. O Alan dos Santos, uma afirmação que não o Alan dos Santos... Tá bom, eu vou corrigir o fato, calma. Alan dos Santos está preso. Alan dos Santos está preso. Alan dos Santos teve a prisão decretada. Daniel Silveira, deputado federal com imunidade constitucional por opiniões, palavras e votos, segundo a Constituição Federal, em artigo específico, foi preso por opinião. O Rodrigo Constantino teve seu processo. Foi preso porque emitiu uma opinião. Esse é o que está lá na decisão que decretou a prisão. Ele foi preso por causa disso. Esse aqui é o fato. Rede de televisão. Ô Maia, deixa eu dar oportunidade. Deixa eu dar oportunidade ao Igor para que ele possa fazer a colocação dele. Os internautas estão, inclusive, pedindo, olha, vê se os dois se contêm em termos de oportunidade de expressar as suas ideias e não um atropelando o outro. Então, obrigado aqui ao Gabriele Matos, para que haja realmente... Socorro Souza, Ana Maria Arruda, muito obrigado a vocês. Clésio Leonardo Silva, Gabriele Matos também. Clésio está perguntando da falta de controle de vocês dois em termos de deixar que Vamos então, eu liberei o espaço para vocês debaterem, mas vou ter que realmente conter em momentos em que o ouvinte está se sentindo ultrajado pela falta até de entendimento. Então, deixa eu dar um espaço aqui para você, Igor, responder a colocação feita pelo Maia ainda há pouco sobre o golpe do Supremo. Ok, perfeito. Veja, eu não vejo, como o doutor Maia, que a gente está tendo uma onda de prisões de jornalistas. Existem jornalistas que estão sendo investigados, isso é um fato, e investigação, para que o público entenda, né, é um ato administrativo que vai averiguar se alguém cometeu algum crime, não é uma condenação. O simples fato da pessoa estar sendo investigada, ela não está sendo condenada a nada. Então, isso é o primeiro ponto. A gente tem que tratar, né, o direito a partir do direito, e não a partir dos nossos achismos e da nossa crítica ideológica a um determinado órgão jurisdicional. Não estou dizendo que a Suprema Corte ela não cometa ou não possa cometer abusos, né? E é importante que a sociedade esteja vigilante, e os juristas principalmente, né, para que esses abusos eles não sejam cometidos e, quando forem, sejam objeto de crítica, mas uma crítica a partir do direito, a partir da Constituição, a partir do papel dessas instituições, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo colocar aqui e trazer a reflexão. Quando você tem, portanto, atos antidemocráticos de tentativa, sim, de golpe de Estado, né, de abolição do Estado Democrático de Direito, que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro, você tem um ataque frontal às instituições. E as instituições devem responder à altura. É nesse sentido, portanto, que você tem que pensar o seguinte, que o direito, por mais que ele se estabeleça em abstrato, porque ele está numa norma, ele está num texto, né, ele vai ser aplicado ao caso concreto, à realidade concreta das pessoas. E a realidade concreta que nós estamos vivendo nos últimos 4 anos é de um ataque frontal à Suprema Corte, inclusive por parte do ex-presidente da República, que, em mais de uma ocasião, disse que não ia, né, atender decisões de membros da Suprema Corte, né, xingando, inclusive, alguns desses membros da Suprema Corte. Então, é importante que se restabeleça a verdade dos fatos, porque se você tem um líder de um poder republicano atacando outro poder republicano da forma como foi feito, e que enseja, portanto, uma série de ataques por parte, sim, de parlamentares, por parte de jornalistas e não jornalistas, mas que têm um extremo poder de comunicação através das redes sociais, etc.,
também contra essas instituições, atacando não só a instituição ou criticando racionalmente uma decisão da instituição, mas atacando as pessoas que tomam essas decisões, as instituições têm que atuar. Quem diz isso não sou eu, não é o Maia, não é o Nonato, não é ninguém. Quem diz isso é a Constituição, quem diz isso é a nossa ordem jurídica. Porque a ordem jurídica estabelece, a nossa Constituição Federal estabelece mecanismos de autoproteção institucional, de autoproteção das instituições. E a democracia, a vontade do povo, ela se manifesta também através das instituições. É por isso que eu disse no início da minha fala, precisamos ficar vigilantes, não só juristas, mas também a sociedade como um todo, para garantir o quê? Que essas instituições não excedam no exercício das suas atribuições. E quando isso ocorrer, nós temos que ter mecanismos efetivos de controle. E foi isso que aconteceu. Muitas vezes, o STF ele teve que atuar, e eu não vou aqui particularizar um ministro X ou Y, mas ele teve que atuar porque outras instituições não estavam atuando adequadamente. Isso em cima de um caso concreto, em cima de uma situação concreta e material. O direito ele se faz a partir do fato, e não a partir de uma idealização do que é o direito da nossa cabeça. E ele vai se concretizar também por um conjunto de instituições. É importante que a gente entenda isso. Por isso que esse debate é um debate complexo. A gente não pode trazer simplificações aqui e não refletir sobre o cerne do problema. Porque senão a gente vai estar jogando para a plateia e sem compreender adequadamente quais são os problemas de fato. E que perpassam não só, né, na atuação do STF, mas também na atuação do Legislativo, na atuação do Executivo, que perpassam pela relação entre a política e o direito. Então, são complexas essas questões. E é por isso que é importante a gente trazer uma reflexão um pouco mais racional, né, nessa análise, né? Então, enfim, só queria comentar isso. E aí, em relação à pergunta em si, né, o STF, ele não é um órgão golpista, né? Ele não é um órgão que promoveu um golpe. Obviamente que em várias ações, em atos jurídicos específicos, a gente pode tecer diversas críticas. As críticas ao ativismo judicial, e eu sou um crítico do ativismo judicial já há muitos anos, né? Basta, enfim, ler o que eu escrevo. É importante que se faça, mas é importante que se aponte quais são os atos praticados pelos membros da Suprema Corte que são objeto de crítica. Estabelecer essa crítica a partir de uma racionalidade jurídica, abordando, estabelecendo critérios constitucionais, porque senão fica apenas, né, uma defesa da sua posição política e ideológica. Ok. É importante que se faça isso. Igor, deixa eu controlar o tempo, que nós já estamos ultrapassando até o limite do programa, mas eu vou dar o espaço para o Maia Filho também concluir a sua participação aqui. Doutor Maia. Olha, Nonato, todo poder, ele advém do povo brasileiro. Os 11 ministros do Supremo, eles não estão acima do povo brasileiro, nem da Constituição. Eles estão subordinados à Constituição. O que eles fizeram? Eles inventaram uma coisa chamada fake news. Esse foi a chave para o golpe. Fizeram um inquérito que foi aberto de ofício. O número do inquérito é 4781. Ele foi aberto através da portaria número 69/2019 do STF, que tem uma regra no regimento interno, é o artigo 43 do regimento interno do Supremo. Para o ouvinte entender, regimento interno não é lei. Nunca foi votado pelo parlamento, é lei, é um ato administrativo da época do Supremo, da ditadura militar de 64, que dizia que quando havia um delito, se alguma pessoa entrar no Supremo e tomar o relógio, dar um tiro no ministro do Supremo, dentro do Supremo, no prédio da Suprema Corte, o inquérito deveria ser aberto pela própria Suprema Corte, porque teria sido um crime praticado nas dependências da Corte. É isso que diz o artigo 43. O que o Igor não enxerga, nenhum jurista vinculado a partido político, é que o Supremo entendeu que as dependências da Suprema Corte era a internet toda, era o Brasil inteiro. Todo o Brasil esse debate aqui é as dependências da Suprema Corte, toda a internet é a dependência da Suprema Corte. Quem está no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na França, é as dependências do Supremo, se você falar mal da Suprema Corte. E aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes tinha sofrido uma ofensa
partiu inicialmente do Roberto Jefferson, eles colocavam caixões na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes, ele não convivia com a crítica. E aí ele abriu o inquérito em que ele era a vítima, o ministro, ele era o delegado de polícia, ele era o Ministério Público, a Procuradoria da República pediu o arquivamento do inquérito das fake news, 4781 do Supremo. Pediu o arquivamento do inquérito do Supremo, o Ministério Público. O Alexandre de Moraes decreta ordens de ofício, ninguém pede a ele, ele escuta um vídeo, não gostou, manda prender a pessoa, porque diz que ofendeu a Suprema Corte com base nesse inquérito. E a partir dessa retórica, foi se desenvolvendo o que era fake news. Fake news é tudo que disser que não agradar aos ministros da Suprema Corte e ao segmento da população brasileira, o presidente da República. Isso foi decisivo na eleição de 2022, é fundamental na eleição de 2022. Depois do 8 de janeiro, criou os atos antidemocráticos. O Igor não disse nenhum crime de dano ao patrimônio público, ok, o resto, tudo é retórica. Não tem um revólver, não tem um manifesto, ele não dá o nome de uma liderança, não tem um 38. Só é objeto de investigação. Eu não vou me antecipar. Mas um golpe. Eu sou um jurista, você também. Todo golpe eu pedi o nome. Eu dei vários aqui. Eu dei o número do inquérito, dei o número da portaria, dei o artigo da lei, o artigo do regimento interno. Eu estou pedindo. Se houve uma tentativa, o presidente Lula, eu vou reiterar, o presidente Lula, depois de eleito, agora em 2023, continuou dizendo que houve um golpe em 2018. Isso é fake news. Mas isso é discurso político dele. Eu defendo que o presidente Lula tem o direito de distorcer a realidade, de tentar mentir e convencer a opinião pública que houve um golpe contra a presidente Dilma. Eu defendo que ele fale isso. Só que quando é contra o Bolsonaro ou contra o Supremo, a pessoa vai presa. Então o Alan dos Santos teve a prisão decretada, o Rodrigo Constantino. Essa é a diferença da nossa democracia. Okay. Que eu quero para todos, inclusive para você e para o Lula. E eu quero também a democracia e a liberdade de manifestação do pensamento de forma indistinta. Então, o Supremo não tem direito de ofender a liberdade do povo brasileiro. Maia. Tem que respeitar a Constituição Igor. E os direitos fundamentais. Maia e Igor, nós já estamos além do tempo, consignando para vocês essa extensão do horário do debate para sermos gentis por assuntos tão importantes e pelo calor do que o debate hoje realmente chegou. A gente agradece a presença muito boa de vocês e deixamos a gratidão também para os nossos internautas, os nossos ouvintes. Muito obrigado, bom dia, até um próximo encontro. São 10 horas e 50 minutos, só para lembrar aqui que o espaço do debate é uma oportuna chance que temos de abrigar ideias, de esclarecer, de debater, de iluminar. A proposta é orientar, detalhar, esclarecer e dentro de um nível que possa realmente trazer luzes para a mente e os corações de todos os que estão nos acompanhando. Nós agradecemos aos debatedores e pedimos desculpa aos nossos ouvintes internautas que chegaram em momento, eles perderam o controle. Não. O debate, muitas vezes, há momentos em que o calor das ideias faz com que a gente possa até mesmo solicitar que eles possam realmente parar as discussões, mas muito útil por esclarecer os dois pontos, os dois lados, o que mostra a oponência de ideias. Se fosse para todo mundo combinando aqui, não seria um debate, seria um encontro, entrevista que teríamos registrado. Obrigado, Maia, obrigado ao Igor. Agora 10h52.